com aquilo e traz uma tradição de volta para o Brasil, onde já tinha tido na região rural, e essa tradição era considerada extinta, e durante muitos anos ele vai ser um pajador solitário, como os gaúchos na região rural, né? Se consideravam também um andejo, né? Um cara solitário que ia fazer esse verso improvisado. O Jaime Caetano Brown ele reinou anos sozinho, décadas, como o único pajador brasileiro, mas ao mesmo tempo deixou várias influências e vários pajadores. Hoje você tem festivais específicos de pajada, você tem encontros importantes, você tem grandes pajadores, todos eles fazem referência dentro e fora do Brasil. Os argentinos, uruguaios, chilenos respeitam Jaime Caetano Brown como um dos maiores pajadores que já existiram em toda a história da pajada, qualquer país que você faça referência. Então, eles usam exatamente essa estrutura de décima que eu citei, né? Que eu acho que vale a pena falar um pouquinho, mas eu queria pedir um pouco eu não sei se eu vou conseguir ler por causa do tamanho da letra, que a vista já está cansada, mas na verdade é um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena porque ele vai desde o início, um pouco da existência humana no planeta Terra. Então ele começa lá com os primeiros átomos, depois de Adão, e termina citando autores grandes da literatura mundial, autores da literatura brasileira, mas ele vai fazer uma opção pelo poeta improvisador, pelo poeta popular, como a grande forma que ele vai colocar. Então eu pediria aí, não sei se a gente passa cada um lendo trecho para manter a tradição, ou se o Marcos lê aí para a gente, ou o Vitor, mas ele vai passar, que é legal. Uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, é que a poesia improvisada, ela é uma possibilidade que pode ser reproduzida, por exemplo, né, como um verso pronto, que ele é redigido, levando em consideração como seria ele feito de improviso. Mas é óbvio que esse verso aí do Jaime Caetano Brown, que era um grande improvisador mesmo, a ponto de ter gravações no YouTube que você vê dele, de fazendo versos na hora, durante horas, numa mesa, assim, com outros pajadores. Então ele era realmente um cara com uma capacidade de improvisação real, mas ele nessa composição, é uma composição que usa, né, a estrutura de uma pajada, que é normalmente um verso improvisado, mas ele vai fazer uma composição, onde ele vai fazer uma história com início, meio e fim, muito bem amarrado. Como é possível você compor com o Martinho da Vila um samba de partido alto, que reproduz uma estrutura do que seria, né, uma quadra que tem um refrão, né, e tem a outra parte que é improvisada. Você pode usar uma estrutura clássica de partido alto para fazer uma composição de samba. Porque né? ele já viu o partido alto. Claro, conhece profundamente aquilo ali, né? Eu podia, antes dela ler, porque eu também não consigo ler, Alexandre, só Tá. com óculos. Eu não trouxe. Eu podia fazer duas observações que eu achei muito interessante que você está falando, por vários motivos, mas assim, em relação à questão da Grécia Antiga, né, tem duas coisas que eu achei muito bacanas. Uma desses cantadores, eles se reconhecerem, né, como primos de Homero. Então, por mais que a academia tenha, digamos assim, raptado Homero para dentro dos muros, os que cantam extramuros percebem que Homero era um cantador popular, como nós dissemos na semana passada, e se reconhecem primos de Homero. Isso é muito interessante, já é um dado interessante. Quantas estrofes tem aí? Eu acho que são 12, porque se for... É bastante. São 12, repete o número que você tinha colocado da primeira aula, né? O número 12, aparecendo de novo aí em relação que é aos das números. divindades olimpianas, é o primeiro muito lindo dos gregos. E a outra questão que ela não trata da forma, nem não dá menção à mitologia grega, mas assim, essa poesia oral tradicional, ela tem uma característica, seja o partido alto, seja o repente, que é o desafio entre dois cantadores, entre dois improvisadores, ou mais, mas pelo menos dois, né? É o mais tradicional. E isso aí, sem tirar nem pôr, é uma característica central da cultura e da civilização grega, que é o chamado agon. O que é agon? O agon é o espírito da competição. Mas é um espírito da competição que precisa ser traduzido, porque no século XXI a gente vai falar isso, a gente vai pensar que os gregos eram daqueles que ficavam furando o olho do outro e tal, até acontecia na guerra. Mas no caso da arte, né, isso é interessante porque até na poesia, na tragédia, na comédia, em todas as formas artísticas gregas, havia o agon. Quer dizer, você tinha uma competição. A tragédia ela não era apresentada, você viu uma peça de teatro, ela era apresentada num festival em que tinha uma competição. Né? Ésquilo, Sófocles, Eurípides estavam competindo com outros poetas, com outros tragediobras.
Aristófanes estava competindo com outros autores de comédia. Isso era muito importante na concepção grega de cidadania, porque, seguindo novamente o Aristóteles, seguindo também Wilson Batista, né, o homem verdadeiro é aquele que cria. Então o momento da criação, ele era dramatizado por essa competição. Você tem que criar ali, competindo com o outro, face a face com o outro te espetando, o outro te levando para frente. Quer dizer, não é a competição capitalista em busca do lucro, é a competição, né, nem que você quer simplesmente anular o seu adversário. Você não quer isso, que a grandeza do adversário que você vence, né, a grandeza do adversário que você vence corresponde ao valor da sua vitória. Você retoricamente diminui ele, mas você sabe que ele é um grande cantador. Então a poesia oral, ela tem exatamente esse contexto agônico de competição, e que é assim: bom, agora, nesse momento, sem preparação, a não ser a preparação que você teve a sua vida toda, canta. Você está desafiado, inventa, cria, mostra que você é um homem, mostra que você não é um animal, mostra a condição humana no seu esplendor e na sua excelência. Isso é incrível, né? Porque essa cultura tradicional, ela é muito mais agônica do que a universidade. A universidade, ela é competitiva, mas ela não é agônica. Por exemplo, uma defesa de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, ela está totalmente errada. Ela está totalmente errada, porque você tem uma banca de 4 pessoas, começa pela covardia, são 4 contra 1, 5 contra 1, como eu já vi, tá certo? E aí o candidato, ele é bombardeado com perguntas. Por que o candidato não pode perguntar à banca? Não tem água, é uma coisa unidirecional, não tem diálogo, tá certo? É crítica, ou então vai ficar aquela coisa de passar a mão na cabeça um do outro. Você na universidade, você já estabelece uma hierarquia. Aqui tem uma horizontalidade. Eu sou poeta, você pode não me reconhecer, mas eu sou poeta. Se eu desafiar você para cantar, mesmo eu sendo da terceiro time, pode ser que naquele dia eu te vença. Na universidade não. Eu não posso te vencer porque eu sou aluno, eu não posso te vencer porque eu sou mestre, eu não posso te vencer porque eu não tenho tantos livros quanto você, ou você é o especialista. A academia, ela mata o ágon e ela instaura a competitividade, que é anular o adversário. Já esses poetas tradicionais, por isso eu volto a dizer, Homero é que nem fundo de quintal, é cultura popular, fundo de quintal, o conjunto, né? Então essa poesia oral tradicional, ela é grega no seu sentido mais profundo, independentemente dele jamais ter ouvido falar em mitologia grega, porque o poeta lá que não ouviu falar em mitologia grega, mas que respondeu como ele deveria, dizendo: olha só, você não respeitou a nossa forma tradicional, você foi falar de mitologia e perdeu a nossa raiz, perdeu a nossa origem. Ele é mais grego do que o outro, que pegou a Grécia lá de livro, citou uma porção de nomes como erudito, né? Mas se estrebou, porque o que é grego é esse ágon. É aquele momento que o homem é desafiado e aí ele tem que mostrar o seu valor. Pode ser 50 contra 1 e ele vai mostrar o seu valor. E por causa disso, eu queria desafiar um sujeito aqui, não para a gente brigar, mas que eu acho que ele tem que entrar nessa prova, que é o Gustavo Ferreira Fialho. O Gustavo está concluindo seu curso na UF, passou no mestrado no Museu Nacional, e ele está desenvolvendo uma pesquisa muito interessante no interior de Minas, né? Mais especificamente no interior de Minas, que foi o coração do sertão mineiro retratado pelo Guimarães Rosa. E aí, embora ele não esteja tratando especificamente de poesia oral tradicional, é muito interessante porque ele tem ouvido os contadores de histórias, né? E alguns mecanismos dessa oralidade que aparecem nas músicas, elas reaparecem, por exemplo, na pesquisa do Gustavo. São determinadas histórias que são contadas e recontadas por diferentes contadores de histórias, né? Narradores, como ele gosta de chamar, para se mencionar o Benjamin, que não se conhecem aparentemente, mas essas histórias circularam. Quer dizer, é a facilidade com que essa narrativa oral, mesmo no mundo iletrado, ela tinha de circular, ela tinha de encantar, às vezes tendo como único suporte a poderosíssima memória humana, muito antes de existir o disco rígido, antes de existir os bytes e bits, a memória humana fez misérias nesse planeta, né? E espero que continue a fazer. Então eu queria chamar para essa prosa também o Gustavo, depois da leitura desses versos, para ele mandar a sua grossa, como se fala no samba, mandar a sua letra sobre a questão da oralidade nesse sertão rosiano.
e foi tão apropriado pelo próprio Guimarães Rosa. Guimarães Rosa realmente, ele é um Virgílio que deu certo, né? Porque é um cara super erudito, que vai pegar a tradição oral do sertão mineiro e ele vai recriar com muita arte, né? Sendo fiel ao sertão mineiro, mas ao mesmo tempo universalizando o sertão mineiro, fazendo que o sertão mineiro dialogue com Goethe, dialogue com os pré-socráticos, dialogue com as tradições hindus, com a filosofia, né? Com os filósofos cristãos, com os padres da igreja, etc. Exatamente. Então, primeiro a leitura, depois você fecha, mas eu queria que o Gustavo metesse o sertão mineiro no meio dessa história aí, porque esse papo hoje aqui está sensacional. Vocês querem que eu leia? Queremos mostrar. São 12 estrofes e 12... Não, lê, Eu vou ler. São 12 pessoas aqui também. Eu só queria Se desse para todo mundo ler um, era ótimo, mas eu não sei se todo mundo vai enxergar. Eu só queria fazer uma essas letrinhas, de tradução, porque quando ele fala aqui no patrão, isso é uma coisa que incorpora na cultura gaúcha, ele está falando de Deus, na verdade. O patrão velho é Deus, então é patrão até com letra maiúscula. Então quando ele fala patrão, ele não está falando da figura do patrão proprietário, ele está falando de Deus. É isso, confere? Que rico esse grupo, fantástico. Sempre agarrado no posto, o pajador missioneiro sente o calor do braseiro batendo forte no rosto e vai mastigando o gosto da velha infusão amarga, sentindo o peso da carga que algum ancestral comanda, enquanto o mundo se agranda e o coração se me alarga. Sempre a mesma liturgia do chimarrão do meu povo, há sempre um algo novo no clarear de um outro dia. Parece que a geografia se transforma de hora em hora, e o pajador se apavora diante do mundo convulso, sentindo o bárbaro impulso de se mandar campo fora. Muito antes da caverna, e penso enquanto improviso, nos campos do paraíso, o patrão que nos governa, na sua sapiência eterna e eterna sabedoria, deu o canto e a melodia para os pássaros e os ventos, para que fossem complementos do que chamamos poesia. Por conseguinte, o Adão já nasceu poeta inspirado, mesmo um tanto abarbarado por falta de erudição, e compôs um poema pagão à sua rude maneira, para sua companheira, a mulher, poema beleza, inspirado com certeza numa folha de parreira. Os menestréis, os aedos, os bardos, os rapsódios, poetas grandes eles todos, manejando a voz e os dedos, vão desvendando os segredos nas suas rudes andanças, as violas em vez de lanças, harpas, flautas, bandolins, semeando pelos confins as décimas e as romanzas. Tanto os poetas orientais como os poetas do ocidente, cada qual uma vertente, todos eles mananciais, os 4 pontos cardeais, esparramando canções, e no rastro das legiões, do lusitano prefácio, a última flor do lácio, nos deu Luís Vaz de Camões. No Brasil continental, chegaram as caravelas, e vieram junto com elas as poesias com Cabral, para um marco memorial destas florestas bravias, perpetuando melodias e morredouros destaque, Castro Alves e Bilac e Antônio Gonçalves Dias. Neste garrão de hemisfério, quando a pátria amanhecia, surgiu também a poesia no costado do Gaudério, na pia do batistério, das restingas e das flores, e a horda dos campeadores, bárbara e analfabeta, pariu o primeiro poeta no canto dos pajadores. E foi ele, esse vaquiano, no cenário primitivo, autor do poema nativo, misto de pelo e tutano, de pampeiro, de minuano, repontando sonhos grandes, Hidalgo, Ramiro, Hernandes, El Viejo Pancho, Ascasubi, mamando na mesma ubre, desde o Guaíba até os Andes. Vamos lá. Há uma grande variedade de poetas no meu país, do mesmo variado matiz, cheios de brasilidade, de um Carlos Drummond de Andrade ao mais culto e ao mais fino, mas eu prefiro o Balbino, Juca Ruivo e Aureliano, trançando de mano a mano com louca de boi brasino. João Vargas e o Vargas Neto e o Amaro Juvenal, cada qual um manancial que ilustram qualquer dialeto, manuseando o alfabeto no seu feitio mais austero, os discípulos de Homero, de alma grande e verso leve, desde sempre usando um breve de ferrão de quero-quero. Imagine enquanto escuto esse bárbaro lamento, que a poesia é o som do vento, que nunca para um minuto,
Picumã vestiu de luto a quicha de Santa Fé, mas nós sabemos por que é que o vento chucro não para, são suspiros de Jussara chamando o índio Cepé. Mandou muito bem. Um sotaque perfeito. Não, na verdade podia até piorar algumas partes. Por exemplo, quando ele fala garrão, na verdade, se eles fossem garrão do hemisfério. E a leitura dele é linda, porque o CD que tem nesse disco, nesse livro, ele tem um CD encartado com 16 exemplos dessa poesia improvisada. E aí tem no final, o CD não veio, mas é que no finalzinho, nesse encaixe aqui, a gente tem 16 formas de improviso aqui mostradas exatamente, desde gravações da Missão de Pesquisas Folclóricas de 1938, de cantoria de viola de coco de bolada, que a gente liberou com o Centro Cultural São Paulo, do acervo, né, da Missão de Pesquisas Folclóricas, da discoteca Oneiro do Alvarenga, lá, né, do acervo que o Mário de Andrade nos possibilitou, né, enquanto ele estava no Departamento de Cultura lá de São Paulo, até gravações nossas com Palhaço de Folia de Reis no Morro da Mangueira, Gigante, né, e outras figuras super importantes, até gravações também da que a gente fez no CCBB durante a reunião que a gente fez. Então, por exemplo, tem desafio improvisado na hora, que eles estão brincando com o nome do projeto, na ponta do verso eu vou, então e vai ser meio que um mote, eles vão usar o nome do projeto, estão improvisando na hora, 2 cantadores de viola de primeiro time, né? Principalmente o Ivanildo Villanova, que eu acho que é talvez o maior cantador brasileiro vivo do Repente. E não sei se vocês perceberam na leitura dela, mas você está, na verdade, cada verso ali, você tem, na verdade, são estrofes sempre, como eu falei, de 10 versos com 7 sílabas, né? E aí mesmo que você não conte, não é simplesmente o número de sílabas que existem no verso, mas é como se lê o verso, né? E aí essa questão da leitura, às vezes, emenda o final de uma palavra com o início de outra, né? Então, eu não vou conseguir ler agora exatamente pelo tamanho da letra, mas às vezes ele está emendando e nessa emenda ele conta como uma, mas é exatamente porque assim são as regras da arte, não porque ele está roubando para caber 7. Né? Música, né? Na música a gente canta essa sonoridade, né? Então que ele vai unindo de repente o final de uma frase com a outra, contando como uma sílaba, porque essa é a musicalidade da leitura que ele está pedindo. E a última questão que vale a pena destacar, que o último verso não é o último verso, não é a última sílaba que existe, mas é a última sílaba tônica, né? Então você conta 7 versos, né? Na verdade na última sílaba tônica daquela linha do verso, e não a última sílaba que existe no verso. Então é pela sonoridade e pela última sílaba tônica que você vai contar. Fora que existem outras formas de improviso que o cara tem que rimar a terceira com a quinta com a sétima, além de o cara ter que ter tipo 10 vamos dizer assim, versos. O cara tem que ter 10 sílabas e o cara tem que rimar às vezes a terceira com a quinta, com a sétima, como circular. Então é um universo muito complexo, uns mais simples, uns mais complexos, mas eu acho que dá para dar uma ideia um pouquinho dessa diversidade, dessa riqueza que, como o Alvito falou, às vezes a gente fica pobre nessas referências, achando que a única referência é uma referência externa, sem levar em consideração 2 coisas. Primeiro, isso aqui é cheio de referência externa, né? Porque exatamente o cantador popular, ele é uma antena, ele é exatamente isso, né? O que era o que o Antônio Nóbrega vai resgatar nos espetáculos dele? Um lunário perpétuo, né? Como se fosse uma enciclopédia popular, onde todas as informações que eram necessárias para o cara estavam ali colocadas. Informação sobre as fases da lua, literatura greco-latina e tal, o cara estava colocando ali. Então, se você for olhar no universo do cordel, né? Que já é mais do ramo do verso escrito, né, a tradição de você é muito próximo da cantoria, mas uma tradição mais ligada a essa questão do verso que muitas vezes é falado, mas colocado no papel, né, e como verso escrito, você tem um universo que fala sobre qualquer assunto. Eu lembro na época, por exemplo, que teve o atentado contra as Torres Gêmeas, você já tinha esse universo, tipo, no mesmo dia já tinha verso de cordel falando sobre isso na internet, que é outro instrumento extremamente apropriado pelos cantadores atuais, pelos cordelistas, melhor dizendo. Então essa questão da referência internacional, da tecnologia, nunca foi necessariamente uma oposição ao universo da cultura popular, que é onde há uma recriação o tempo todo. Talvez a arte na cultura popular, né, que não há essa separação especificamente. Basta citar o tema dos 12 pares de França.
Exatamente. Você tem uma recriação ali o tempo todo, ao contrário do que a nossa visão congelada do universo popular. Parece que sempre na arte reconhecida tem a criação artística do artista individual, e no universo popular é sempre reprodução de conteúdos do passado. Mas quando a gente começa a ver com um pouco mais de atenção, onde tem mais criação é no universo popular, porque ele nunca se repete como fórmula exata de uma coisa que foi feita anteriormente. Então, tem muito mais improvisação no choro, né, e obviamente criação artística no choro, do que tentar tocar uma partitura exatamente igual, sempre da mesma maneira. Não estou fazendo uma oposição pobre e simplista de uma coisa para outra, né, porque tem grandes músicos em todos os gêneros, mas tentando fazer uma leitura do empobrecimento que normalmente se atribui à questão da oralidade, e o Paul Zumthor e outros autores vão falar sobre isso, quando você começa a valorizar e separar o que é do universo da literatura, relegando todas as outras formas que não são reconhecidas ao universo do folclore, é que você está associando, né, a arte, a questão do letramento, e jogando para segundo plano como uma coisa menor a questão da oralidade. E que poetas contemporâneos vão resgatar, né, a questão do improviso, da oralidade, inclusive em poetas extremamente sofisticados e complexos, né, e eruditos, mas que tem na questão da performance, da oralidade, uma questão fundamental da poesia contemporânea também, mostrando para a gente essas fronteiras são fronteiras muito pobres que nos ensinam, e a gente reproduz esses preconceitos, né? Acho que é um pouco isso da trazer como contribuição. Assuma depois dar uma olhada. Eu não vou assumir, eu estou querendo que o Gustavo entre nessa prosa. Então vem pra cá. Sem querer. Não, aí pode ficar, Alexandre. Fica aí, Alexandre. Deixa lá subir. E a prosa dele é para dialogar com a sua. Eu vou passar pra cá, Fica aí. Não, porque sem querer, essa nossa conversa hoje, ela está sendo uma conversa exatamente, né, emulando a essa riqueza da poesia oral tradicional, né, com várias pessoas trocando, dialogando, com improvisos, né, a gente começou do samba. A gente não falou de Homero, mas falou de Homero o tempo todo. Falou, ele foi citado mas mesmo quando a gente não está falando de Homero, a gente está falando de Homero o tempo todo. Né? A gente está discutindo uma questão da outra aula. E aí eu chamei o Gustavo, você vai perceber, né, que quando ele falar da pesquisa dele, como é que isso se relaciona ao que você tem falado até agora, o que você falou hoje. E o Gustavo Ferreira Fialho entrasse nessa prosa aí. Bom, eu fiz, né, uma pesquisa de um mês em algumas cidades do sertão de Minas, e nessa tentativa mesmo de encontrar, acho que aí talvez está mais aproximação da sua fala, porque o que eu notei, né, que não sou tão otimista assim, é uma diferença entre, digamos, a oralidade, a importância que ela tem no sertão de Minas, né, o papel da fala, o papel da prosa, para aquilo que o Benjamin vai chamar de arte de narrar, né, que seriam esses contadores de casos, de fato, que seriam pessoas mais ligadas à tradição, né, exatamente, capazes de, na sua fala, né, narrarem as diversas experiências de uma forma muito bem encaixada, né, durante horas. Infelizmente são pessoas que, pelo que eu notei, estão tendendo ao quase desaparecimento na sociedade que se impõe lá no sertão hoje em dia. Então, assim, eu não sei como fazer esse link nesse sentido da arte, porque eu acho que tem uma grande diferença. De uma pessoa que eu encontrei, que seria o seu Raimundo Luzmina, que esse sim era um senhor completamente capacitado a fazer falas belíssimas, né? Você teve a oportunidade de ouvi-lo, e era uma coisa sensacional. De fato, você via que aquilo era uma arte, né? Havia uma forma por trás, uma metodologia, enfim, regras, né? E infelizmente isso tende a se perder. Mas, né, o Manuelzão, por exemplo, que foi um personagem do Guimarães, que viajou com o Guimarães, eu fui à cidade dele, e as pessoas lá contam que ele passava dias mesmo, narrando. E isso trazia uma felicidade enorme para ele, né? Aí que estava a realização humana dele, exatamente nessa capacidade de contar, de ser ouvido, enfim. Agora, assim, quanto à questão da poesia mesmo, né, do improviso, isso aí eu não tive uma investigação,
mas a esfera do trabalho, né, e a ordem moral que o trabalho impõe no sertão de Minas, numa sociedade rural, é tão grande que teve um narrador que me contou que quando eles iam trabalhar, né, com o nascer do sol, saíram 5 da manhã de casa, e já lá pelas 3 da tarde eles iam improvisando versos, enfim, qualquer um, por exemplo, Zezinho vai dançar de saia, entra sol. Então, assim, isso é uma coisa que também existia muito, né, há uns 30, 40 anos atrás, no próprio dia a dia, né, no próprio trabalho das pessoas, estava inserido na esfera da arte, né, da oralidade enquanto uma maneira de se expressar e de validar a sua existência, enfim. Não tenho mais nada que eu me recorde agora nessas pessoas. Mas algum tema que narradores diferentes tenham contado? Ah, sim, porque você colocou a questão. Então, isso foi com o seu Raimundo, né, que eu consegui perceber, e ele mesmo apontava na narrativa dele, que essas histórias eram histórias que meu tio me contou, que não sei quem de outra cidade me contou, e havia histórias, por exemplo, das luzes, né, das assombrações, que elas se repetiam em cidades diferentes, né, uma capacidade de transmissão de formas, com conteúdo que se preservavam, mas de maneiras diferentes. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, né, assim, narrativas quase oficiais, mas não oficiais como demônios, mas narrativas que eram capazes, né, de serem transmitidas de uma forma assombrosa, assim, que fazia parte de uma memória coletiva, digamos assim, desse sertanejo. Fabiana? Eu tenho uma pergunta. Você falou de um dos contextos nos quais essas narrativas aparecem, que é o contexto, por exemplo, do trabalho, eventualmente. Sim. Eu queria saber mais sobre o contexto, em que contexto aparece. Quer dizer, é o domingo de tarde que o pessoal do vilarejo se encontra, onde é que aparece? Por isso que eu acho que essa é uma diferenciação que tem que ser feita, talvez eu vá conseguir fazer agora mais com o trabalho de campo, observar mesmo, que são esferas um pouco diferentes. Essa arte de narrar é um espaço que eles dedicaram, que é um tempo precioso, né, que eles dedicavam, um encontro, um domingo, né, enfim, uma hora de ócio, porque a arte de narrar demanda isso, né, ócio, que é exatamente o que hoje a gente tem perdido, né, tempo. Né, tempo hoje é dinheiro, então não se perde, não se tem pessoas a ouvir. Mas essa esfera mais circular, mais cotidiana, do contar, da fofoca, enfim, que aí acho que já é outro tipo de oralidade, né? Enfim, mas essa arte de narrar eu acho que ela tem lugares mais específicos, né? Demanda um bom ouvinte, né? Um ouvinte disposto, enfim, né? Tempo. Essa questão da tradição oral é engraçado porque eu acho que é o grande universo onde o cantador vai buscar os seus temas, né? E aquilo foi filtrado literalmente pelo gosto popular, secular, quer dizer, o que o gosto popular elege como uma coisa digna de interesse, né? Ele vai pegar a novidade das Torres Gêmeas, mas ele vai cantar também os 12 pares de França, né? Um negócio cantado lá na Idade Média, ele vai retomar. E aí é muito interessante que eu encontrei isso num espaço extremamente urbano, né? Exclusivamente urbano, que é o espaço da favela, né? Eu visitando várias favelas cariocas, eu tive experiências incríveis. Uma delas foi no próprio Morro da Favela, que hoje voltou a ser chamado de Morro da Providência, né? Eu fui dar uma palestra na UFRJ sobre favela, e aí fui procurado por um rapaz, né? Um homem, mas bastante jovem, né? Dizendo que ele era presidente da Associação de Moradores, né? Ele estava ali assistindo uma palestra sobre a favela e queria que eu fosse lá conhecer o Morro da Favela. E por incrível que pareça, eu tinha ido a Cari, tinha ido no Vigário Geral, tinha ido na Mangueira, tinha ido em vários lugares, mas o Morro da Favela ainda não tinha ido, não tinha tido oportunidade. E aí eu fui com ele. Então ele era um cara letrado, tinha o ensino médio completo, né, o 2º grau, tanto que ele estava ali numa universidade, tinha ouvido falar de uma palestra sobre o Morro da Favela, foi lá, interpelou o professor, convidou o professor, né? E aí no alto do Morro da Favela tinha um monumento muito simples, né? Uma pequena escadaria, uma grade cercando e um monumento, tipo um pedaço, né, de pedra lá com algumas inscrições, né?
E aí